Fala pessoal, tudo muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo falando dos nossos estudos, mostrando como que foi o dia hoje, as movimentações que o mercado fez, né? Fazendo o nosso estudo para amanhã, falando um pouco de Forex, falando de B3. Quem acompanha aí a gente nas redes sociais viu que o resultado no Forex hoje foi fantástico, tanto que eu já acabei nem operando na B3, fiquei mais focado no Forex, que o mercado estava muito bom. O ouro literalmente deu 3 de ouro. Antes queria deixar aqui nosso recadinho no disclaimer, para vocês não se esquecerem que tudo que a gente fala aqui são estudos e nada do que a gente diz são recomendações de compra e venda, seja para qualquer ativo. Passando para o nosso gráfico aqui, 15 minutos, vamos falar de Bovespa, depois a gente passa para o Forex, né? Vamos manter organizado. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram eu tenho postado muitas operações que eu tenho feito no Forex. Como que tem acontecido, novidades, resultados, enfim. Muita coisa legal, tá? E no nosso grupo do Telegram também, tem muita informação boa. Índice hoje ele teve um dia um pouco travado, né? Ele abriu o pregão estopando quem dormiu vendido. Quem dormiu vendido ontem nesse candle aqui, o preço já abriu estopando e aí chegou aqui em cima. O que aconteceu? Os vendedores começaram a achar que o preço poderia voltar, né? E aí foi a estopada. Na verdade, isso aqui é reflexo do quê? O preço abre aqui embaixo, a galera já abre o dia vendendo, né? Os famosos descobridores de topo e descobridores de fundo, os que tem bola de cristal. Aí o cara entra vendendo aqui, o preço é assim, ó, pum, sai estopando. Aí aqui ele faz preço médio, pum, estopa. Aí aqui fica fazendo aquele rally do preço médio. Aí a hora que ele quebra a conta, o preço, puf, volta a buscar liquidez lá na região de início. É sempre assim que o mercado funciona. A sardinhada vai ficar entregando dinheiro, tentando adivinhar, e o restante vai ganhar, vai tirar dinheiro, os 5%, 3% vai tirar dinheiro dessa manada que insiste em operar errado, insiste em ficar indo em call de corretora que só quer tirar teu dinheiro, né? E dessa forma vai estar sempre perdendo dinheiro. Agora, se você quiser entender como funciona o mercado, acompanhe nossos estudos. Eu deixo links aqui sempre das nossas playlists. Tem playlist no canal falando sobre price action purista, zona de supply e demand, que são essas zonas que eu deixo marcado, que é a zona onde é para comprar, aqui é a zona onde é para vender, aqui é para vender, aqui é para comprar, aqui vai ser para comprar, enfim, para que você não fique adivinhando. Você tem que entender o mercado e operar a favor dele, ou seja, o mercado chegou na zona de demanda, compra. O mercado chegou no fundo, compra. O mercado chegou no topo, vende. Se ele reverter e romper o topo, o teu stop vai ser curto. Se você acertar, o teu alvo vai ser longo. Tem que entender o seguinte, ó, vou desenhar para vocês aqui, tá? O mercado abriu aqui. Nós estamos falando de um gráfico de 15 minutos, tá? Que a gente opera com gráficos maiores porque é no mínimo 10, tá? Então vamos dizer o seguinte. Vamos olhar o 10 minutos que fica mais fácil ainda da gente visualizar. Tá? O mercado fechou com esses dois candles aqui pretos de venda. Aí ele abre aqui. Aí o que acontece? Os grandes players estão só esperando, porque a manezada vai fazer o quê? Que adora estar 9 horas da manhã na frente do computador para operar que nem corrida de cavalo, que não pode perder 1 minuto sequer do pregão, senão vai morrer, ter um infarto. Porque segundo os gurus vendem, tu tem que às 9h05 tá de meta batida e poder ir pro teu crossfit, pro teu pilates, pro teu beach tênis, fazer o que você quer da vida, né? Day trade é isso. Na venda desses caras, day trade é você bater a meta no primeiro candle para ir para fazer
tuas frescuras. Só que o que acontece sempre é isso. No primeiro candle o cara já quebra a conta. Porque ele tá querendo achar aqui, ó, que ele vai vender fundo. Ah, o preço ele fez topo mais baixo, ele tá fazendo pullback, ele vai cair. Meu amigo, ele só cai se ele romper esse fundo. Tu não vai adivinhar. Aí, os mané, que são o varejão que fica aí nas corretoras baratas procurando tudo de graça, chega e começa a vender. Aí os grandes players que tá numa zona de demanda sai comprando a venda deles e aí eles vê o preço voltar tudo na cara desesperado, chega nesse topo, aí eu vou vender mais para fazer preço médio, dá outra sapatada para cima, aí quando chega aqui quebra a conta. É assim que funciona o mercado. Pronto. Aqui já filtrou metade da sardinhada que está lamentando 10 horas da manhã, que a hora que abriu o Gama Vista, já não tem mais dinheiro para operar porque já quebrou a conta. Então, pessoal, vocês têm que ter inteligência para isso, tá? Para saber a hora certa de operar e saber o lado de operar. O preço abriu aqui sem romper fundo. O que você vai fazer? Na perda da máxima dessa vela aqui é compra. Teu stop está onde? Está abaixo dessa vela. O teu alvo é onde? É o topo anterior. Pagou num candle só. Esse é o trade que você tem que fazer na abertura. Você tem que pensar como mente de gente grande. Não mente de sardinha. Não gente de Zé Ruela que não sabe operar e fica só atrás de corretor e achando que vai adivinhar fundo e adivinhar topo para vender e comprar. Compra topo e vende fundo. É assim que funciona, é assim que quebra a conta. Tá? Então, muito cuidado com isso. E aí, no final da tarde, quando o preço chega na zona de oferta, que é essa região aqui, ó, que tem um baita de um order block gigantesco, é claro que o preço não ia passar. Mas aqui o povo ainda fica tentando. Aí aqui você vê, aí aqui você vê o stop contrário. Aqui o preço faz. Aí entra o pessoal do Fibonacci. Sabe o pessoal do Fibonacci? O pessoal que adora fazer Fibonacci para tudo? Então o preço sobe aqui e faz uma retração, 50% da Fibo. Se aqui a retração, meu amigo, tá no topo, a hora que ele fechou esse candle preto, compra. Sabe por quê? Porque se você comprar aqui nesse candle preto, você pode pôr um stop aqui embaixo de proteção, porque se ele descer ali, ele vai te estopar. Só que se ele não te estopar, isso aqui realmente for uma Fibonacci, vai fazer assim, ó, pum, pra cima. Aí você vai pegar um trade gigantesco com um stopinho que não chegou nem a ver o teu stop. Essa inteligência que vocês têm que entender. Comprar no fundo e vender no topo. Se isso aqui fez esse movimento, marcou um topo, voltou, isso aqui é um topo rompido, aqui próximo vai ter um fundo. É só comprar. É só comprar. No máximo das hipóteses, mas eu vou colocar meu stop, vou entrar num trade aqui e colocar meu stop técnico atrás do candle da abertura. O teu trade é pelo menos de 1 para 1. Tá vendo? Como vale a pena? Se você quiser usar stop técnico, ele paga. O trade paga quando você tá certo. Então tem que prestar atenção nisso. E aí, o que o preço fez hoje? O preço, ele simplesmente fez um pullback, né? Isso aqui. E aí ele fez aquele trabalho, que na verdade é esse aqui, ó. Para vocês entenderem, tá? Que ele tinha que fazer isso. Eu falei ontem até, né? No estudo. Na verdade, ontem não, eu tava conversando com o Cid, desculpa. Eu falei, se o preço abrisse aqui para cima, eu vou esperar ele chegar nessa região aqui para vender. É isso que tinha que fazer. Só que hoje acabou que o Forex estava tão bom que eu nem olhei para essa porcaria da B3 aqui e não me arrependi. Tá? Então, o que acontece? Agora o preço tá fazendo uma mitigação. Ele fez aquela busca de liquidez que ele vai descendo devagarzinho até chegar no fundo. Aí sabe o que vai acontecer amanhã? Ah, chegou no fundo, o futuro povo vai comprar. Aqui, aí o povo vai comprar. Não, aqui eu vendi, eu tomei stop. Aqui eu vou comprar. Aí o preço vai assim, ó. Puf. Por quê? De novo, os Zé Mané, Zé Ruela, que opera varejo, não esquece que isso aqui é um pullback. O preço tem alvo para baixo. Nós estamos numa tendência de baixa. Comprar, eu só vou comprar. Eu só vou comprar se o preço abrir sem romper aqui, testar esse fundo e deixar um topo mais alto. Aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho stop protegido. Certo? Caso contrário, eu só vou comprar se ele romper esse topo. Enquanto ele tiver enquanto o preço
vocês têm que ter uma coisa na cabeça. Enquanto o preço está nessa região, é fazer o quê? Espera subir para vender, tá? Opere a favor da tendência, opere a favor da maioria. Não se iluda, beleza? E para amanhã eu deixei já previamente marcado, porque a gente tem essas regiões aqui. Tá? A gente tem essa região que foi testada ontem, mas que na verdade ela criou um order block, porque essas ordens aqui elas não foram executadas. Então o que aconteceu? Nós tínhamos esse order block aqui de trás, que não tinha sido testado, que aí no pregão de ontem ele morreu aqui o candle, ou seja, entrou mais ordens, então o order block se manteve, ou seja, ainda tem ordem presa. E hoje o preço tentou buscar liquidez aqui, só que os compradores não deixaram. Então, amanhã, qual que é a expectativa de amanhã? Que esse preço pode vir testar aqui, tomem cuidado com esse movimento, tá? Buscar liquidez, fazer a sardinhada vender fundo, capturar a liquidez desse polvo e voltar a subir, tá? Muito cuidado. Nós temos aqui uma região que, apesar dela estar marcada aqui, ó, toda essa região aqui é uma região importante, tá? Essa região aqui, ela é grande mesmo. Sabe por que ela é grande? Porque tem esse candle de indecisão aqui, ó. Esse spinning top gigantesco que deixou isso marcado. Então, aqui dentro, ó, é tudo região de demanda compradora. E aí, sabe o que vocês fazem para ter uma base aqui para não se perder? Bota uma linha no 50%. Pronto. 50% da região, tu já tá sabendo mais ou menos aonde é que é o ponto de equilíbrio. E olha lá, o 50% no meio do spinning top é o ponto de decisão. Mesmo desenho que eu fiz daquele dia. Vender, o candle fechou pretão aqui para baixo. Espera a volta para vender aqui, para fazer as vendas nesse teste de fundo e aproveitar descer com o preço. Ok? Então esse é o desenho, vou deixar essa zona grande marcada mesmo, fazer as marcações aqui que eu espero. Para baixo, se o preço abrir para baixo, tentar, ele tem que romper essa linha amarela aqui para voltar e dar venda, tá? Enquanto ele abrir aqui, ele fechar, se ele não romper o topo, procurar por compra, ou caso contrário, se ele romper o topo, aí sim a gente tem a compra confirmada e o segmento da tendência de alta. Por quê? Porque a gente tem esse desenho aqui, ó, nós temos os tais dos fractais, né? A gente tem esse aqui, que a gente tem esse aqui, que eu não sei se ele vai aqui ou se ele vai fazer isso aqui. E aí esse movimento aqui é o movimento de continuidade. Por que essa zona aqui verde é muito importante? Ela é 50% desse último movimento, teste desse topo aqui dessa região, tá? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou até ajustar essa zona de demanda aqui, ó. Porque é isso aqui, ó. Tudo isso aqui é região. Tá? Tudo isso aqui é região. Tudo isso aqui. A gente bota a linha de 50% aqui. Mais ou menos. E tá feita a marcação para amanhã dessa região aí, que é uma região muito importante. Vamos dar uma repassadinha no dólar rapidinho. O dólar ele ficou também travado nessa zona, nesse range. A gente tem essa região aqui que foi testada. Ele voltou. O dólar tá ele deu uma travada aqui, ó, que ele não rompeu o fundo e voltou e travou nesse range. Então ele está consolidado aqui, ó. A gente tem uma consolidação dentro de consolidação.
o que é interessante para o dólar? Ele tem que romper isso aqui para ser a barreira de continuidade para buscar os próximos níveis. Se ele abrir aqui para cima, ele tem que romper para esse topo aqui ser testado como suporte, para aí sim ele seguir o caminho de alta, tá? Esse é o desenho do dólar. Nesse meio aqui, tome muito cuidado, não façam muita coisa. Bora falar de Forex. Passar para vocês aqui um pouco do resumo do dia, né? Vocês viram lá para quem acompanhar. Hoje nós tivemos trade no HK, no Dow Jones, no ouro. O ouro foi muito bom. O ouro chegou no alvo. O ouro foi bem objetivo. A gente estava numa tendência clara de queda do ouro. Inclusive eu perdi o trade do dia, que eu até estava falando com o Sidney hoje online. Eu estava o tempo todo de tocar e esperando essa região. Ele tinha vindo fazer esse teste, desceu, voltou. E aí ele tinha formado esse candle aqui no 15 minutos, ó. No 15 minutos. Ele tinha feito esse padrão aqui. E eu estava esperando o fechamento desse candle para entrar vendido aqui. E eu não deixei a minha ordem na pedra. Bem nessa hora que eu saí, foi a hora que ele deu um trade fantástico. Esse trade aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ele teria pago mais ou menos quase 10 dólares num trade só. Ou seja, teria 1/3 da conta teria feito num trade. Mas acontece, depois eu acabei que não estava na frente do gráfico, porque aí depois o alvo era lá embaixo, né? Só diminuir aqui para vocês. Como o ouro ele rompeu o fundo, ó, ele rompeu o fundo, voltou, testou o fundo. A análise técnica no Forex ele é fantástica por causa disso. Ó. Trade, entrada aqui, stop acima da máxima, o alvo era exatamente aqui, ó. Aqui mesmo, ó. Que na verdade o alvo não chegou ainda, tá? Ele marcou essa zona de demanda aqui, mas o alvo do ouro hoje... Ah, não, minto. O alvo do ouro era aqui. Era no 38 e pouquinho. Era mais ou menos nessa região aqui. Aqui dava mais ou menos no meio desse candle aqui o alvo. Mas de qualquer forma dava um trade, ó, fantástico no ouro. Então, o que a gente tem para o ouro agora? Olhando o gráfico de 1 hora, ele perdeu a tendência, tá? Ó, ele está fazendo um pullback, agora ele tem essa região aqui de novo. Agora ele está testando essa zona aqui, ó, que é uma outra zona de demanda. Quando a gente olha aqui, ó, no 30 minutos ele tem aqui, ó, essa zona aqui, ó, 30 minutos. Ele está testando essa zona de demanda do 30 minutos. Então, que a gente espera para agora? Ele tem que romper, voltar a testar ela, que aí ele tem alvo lá para baixo. Só que o ouro, a gente não adianta ter essa expectativa. Por quê? Porque ele pode chegar aqui, fazer simplesmente isso aqui, ó, testar aqui, voltar e dar outro pipoco para cima, testar essa região aqui. Porque como é um metal precioso e é a base da economia global, as reservas globais são todas em ouro, quando ele começa a ficar barato assim, sai todo mundo comprando. Tá? Então, ainda mais em épocas de guerra, épocas de crise. Então, muita atenção. O ouro é sempre assim. O ouro a gente tem que... Normalmente o ouro eu bato assim, quando ele chega nessa região... que nem a hora que ele chegar nessa região aqui, ó, deixar um padrão de candle, eu bato compra, porque eu sei que aqui ele vai vir e nesse tirinho para cima aqui ele paga 4, 5 dólares. No fracionado, na fração, ele paga 4, 5 dólares num trade. HK50, gráfico de 1 hora. Deixa eu só fazer ele plotar aqui. O HK50 ele tá na tendência de alta, né, no da hora. Ele tá subindo direto, então agora a gente tem que aguardar o quê? Ele perder, ele falhar esse topo. Ele falhar esse topo para vir buscar os próximos níveis. Certo? Então agora o que a gente espera?
espera ele descer, dá um gatilho de compra e entrar no trade sabendo que ele pode não romper topo, mas surfar a alta o mais próximo possível dessa região. Trade do Forex a gente faz assim, compra lá embaixo e vende lá em cima e sem segredo nenhum. Tá? Essa é a expectativa do HK. O SDJPY está brigando no topo, gráfico de 30 minutos. Agora ele tem que fazer o quê? Ele tem que perder esse nível de preço, voltar e deixar um fundo topo mais baixo para ir voltar o nível de baixo. Se ele não romper aqui, ele romper no topo, aí é seguir tendência de alta. Quando a gente olha no gráfico diário do HK, ele está querendo reverter a tendência, ele perdeu o fundo, ó. Isso aqui é perda de fundo, tá? Isso aqui não é falha. Então ele tem esse topo para testar. Se ele chegar aqui próximo desse topo, não deixar, não conseguir romper, olha aqui, ó, no H4 a gente vê melhor, tá? Só que ele já, vocês entendem como ele faz as reversões, ó, aqui ele reverteu a alta, aí ele deixou LTB, agora ele já reverteu. Então, ele já está querendo retomar a compra. O que a gente espera agora? Uma descida para deixar um fundo nessa região para comprar buscando esse topo aqui. Esse é o movimento do SDJPY. GBP-USD, gráfico diário é queda. Ele está num pullback do gráfico diário. Quando a gente olha pro 4 horas, ele está querendo perdeu a estrutura, perdeu o fundo. E aí a gente refina para o gráfico de 1 hora, na perda, e aqui a gente já começa a visualizar por venda. Reparem que no 30 minutos ele desceu, deixou um topo nessa região, ou seja, a região serviu de suporte muito forte. Agora ele já está no meio do trade. O trade quem pegou era nessa descida aqui. É ver se ele deixa um topo mais baixo para vir testar o fundo. Certo? E a USD, que é o dólar australiano, né? Ele segurou nessa região de demanda, de oferta, aliás. No gráfico de 1 hora, é esperar ver se ele vai romper ou se ele vai falhar aqui para vir buscar esse ponto. Se ele romper aqui, aí o trade confirma, ele desce e vai buscar os próximos níveis. Certo, pessoal? O vídeo ficou um pouquinho longo hoje, mas eu dei uma explicada boa. Em breve eu vou ver se eu gravo uma aula dando uns detalhes maiores de Forex, como que funciona, os horários, pregões, bolsas, o que operar, como operar, tá? Para ir dando uma clareada para vocês. Espero que tenham gostado, tenham todos uma ótima noite e um excelente pregão amanhã ou hoje à noite para quem for operar Forex. Grande abraço a todos, fui.